Mulheres da Pan. Olá você! Está entrando no ar mais um Mulheres da Pan. Sim, você pode nos ouvir via rádio, também pode nos curtir no nosso canal do YouTube, youtube.com/Mulheres da Pan. E te faço aquele convite. Sabe o podcast? Sim, aquela nova onda, a nova febre. Somos nós, a gente também tá no podcast. Você pode ouvir a gente pelo Deezer, pelo Spotify, qualquer plataforma que tenha podcast, tem o Mulheres da Pan. E o ideal é você ir lá e se inscrever. Porque você pode ouvir enquanto você tá no trânsito, você pode ouvir a hora que você tá na academia, a hora que você tá fazendo compras. E pode ouvir pra ter sorte, porque a gente já rogou ali uma praga, tá? Quem assiste, não se inscreve, 7 anos sem fazer amor. Brincadeiras à parte, tá começando o Mulheres da Pan. E antes de entrar no tema, antes de falar com minhas colegas maravilhosas, que tá aqui perfume no ar e flores no estúdio, meu amor, ela voltou. E ela voltou com uns rachis entre os dedos do Japão. Estou falando de quem? Da nossa linda e muito querida. Tava morrendo de saudade e eu vi que vocês também pelos comentários. Renata Barreto, bem-vinda, meu amor. Ai, muito obrigada. Tava morrendo de saudade de vocês, apesar de ter curtido muito a viagem, mas tava morrendo de saudade. Oi, meninas, que bom que tá aqui de volta. Sua cadeira, a gente tava até pondo aí, ó, de vez em quando umas senhoritas para esquentar a cadeirinha pra você. Quando eu tava vindo pra cá no trânsito, que eu vi que tinha alguém aqui, eu já tava dava uma coçadinha aqui, viu, seu Felipe Moura Brasil? O senhor tá me tento, hein, que tô de olho aqui, ó. Mas ela voltou, ela é nossa e ninguém tasca. Você vai ter que contar no final do programa, você conta umas experiências japonesas pra gente? Com certeza. É bom, né? Imagina, que delícia. Um dia, quem sabe, a gente não vira aquele programa, depende da sua audiência. Super, Uber, Pop, e a gente pode fazer via Japão. Mariana Brito, bem-vinda, lindeza. Obrigada, que saudade da minha amiga. Foi muito bom receber convidados aqui, mas a sua presença é a sua presença. Você é o nosso trator de estimação. Não, a gente é a gente. De vez em quando pode, sabe assim, alguém tentar nos cobrir na falta, mas o time aqui é unido. É ou não é? Ana Paula, maravilhosa gringa. Bem-vinda, Renata. Fez muita falta aqui. Inclusive o meu filho, futuro economista, toda semana. Mas cadê a Renata? Ai, que bonitinho, gente. Ângela, você não vem não, tá? Porque você também abandonou a gente um dia. Quero saber que casamento é esse. Se você estava celebrando esse casamento, qual é o motivo? Porque você fez muita falta também. Nossa, eu senti muita falta de vocês, gente. Eu tava sentindo muita falta da Renata também. Realmente, ela é nosso trator de estimação. Não tem ninguém como ela. Gostaria de fazer aqui um comentário, deixar um comentário pra Mariana também, que ela está maravilhosa com esse cabelo repartido no meio, que só ela tem. Ah, chupa! Foram dizer que meu cabelo repartido no meio era horroroso. Ô, gente, antes não tinha aquela frase que tem gente que fala que tem boca, acho que digita que tem dedo. Não. Teve alguém que me mandou também, então pra gente rir. Pra você também rir com a gente, quem tá ouvindo a gente via o rádio, pelo podcast ou pelo YouTube. O povo tá tão doido que teve alguém que falou um negócio assim, ai, mas toda vez vocês se elogiam, você queria o quê, meu? Que a gente se eu vou sair xingando todo mundo. Mas eles estão acostumados com mulheres se xingando, não é possível, né? Mas sabe o que é pior? Só um adendo rápido antes da gente entrar na pauta. Todo mundo que vem aqui falar do cabelo, da sobrancelha, de não sei o quê, você vai olhar a foto de perfil, tá virado do avesso. Então, pelo amor de Deus, não, a pessoa tome que falou do meu cabelo, olha no espelho, fica de boa. Fui olhar a foto, parece que ela foi atropelada por um caminhão-pipa. Então, gente, entendeu? Gente, por favor, né? Por favor, né? Aqui é só alegria e você tá convidado para se divertir com a gente, para rir dessa nossa alegria e para gongar os inimigos também. Falar, gente, ô concorrência, desculpa aí, né? Fazer o quê? Vamos entrar nos nossos temas. Tema 1. Vou adorar ver. Agora vocês vão curtir o lado bem profissa da nossa mulherada. Tema 1, nós vamos falar da recente decisão do Supremo Tribunal Federal de alterar a sua própria jurisprudência por 6 votos a 5, permitindo a soltura de pessoas como o Lula, José Dirceu e milhares de outros criminosos. Na real, isso foi um banho de água fria para milhões de brasileiros honestos e trabalhadores como nós, que nós vimos aí esse combate à corrupção exercido pela Operação Lava Jato. A gente via isso como uma esperança, né, de viver num país onde o crime não compensa, onde a impunidade não impere. E aí foi esse balde de água fria. Dias depois, 50 deputados
aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a PEC da prisão em segunda instância. Isso com o objetivo de estabelecer em lei, de uma vez por todas, a sua obrigatoriedade e sem deixar novas margens para que ministros do STF alterem as regras conforme a conveniência política da ocasião. Sabe aquela regrinha? Dependendo do que está acontecendo no momento, a gente acha uma brecha e muda tudo. Poxa, nós estamos falando do nosso país, a gente está falando de criminosos. O buraco é bem mais embaixo. Logo em seguida, no entanto, teve início uma série de articulações entre os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, com o ministro, aquele fofo, né? Gilmar Mendes, para adiar a votação da PEC para 2020. O que eles estavam pensando nisso? Na esperança de reduzir a pressão popular, por essa aprovação dessa PEC e também para restringir o seu alcance, a fim de garantir que os políticos condenados permaneçam soltos, respondendo aos seus processos em liberdade. Confesso que só de ler isso aqui, o bigode sua, não é verdade? Você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, isso é um negócio que incomoda muito. Então a gente traz aqui para as mulheres da PAN. O que vocês acham disso? Da necessidade da pressão popular para que a gente aprove essa PEC? Dessa possibilidade de ser aprovado mesmo, onde que vocês acham que a gente pode falar para quem nos ouve ou quem nos assiste, o que fazer nessa hora para fazer o indivíduo fazer a diferença na hora de tomar a decisão. Comece por você. Então, é muito bom esse tema aqui, porque é uma coisa super importante, né? A gente fala de muitas coisas que são temas relevantes para todo mundo, principalmente de comportamento, etc. Mas é muito legal tocar nesse assunto, porque isso é um negócio que afeta todo mundo. Afinal de contas, a gente está falando de punidade ou impunidade, e isso é o que delimita basicamente um país sério e um país zona, né? Então, quando isso aconteceu, eu até fiz um post no meu Facebook, depois no Instagram, falando que isso não é coisa de país sério, é coisa de país que é uma zona, e assim, estar no Japão, principalmente quando isso aconteceu, onde foi muito complicado, porque assim, já é complicado pelo fato de ser no Brasil, mas estar no Japão, que é um lugar onde as famílias têm códigos de honra que são mais fortes do que a lei. E assim, um corrupto lá que é descoberto, ele se mata porque ele tem vergonha da família. Isso é uma coisa muito séria lá. Então, você fica assim, realmente, onde que a gente vai parar, né? E assim, isso é uma coisa que aconteceu no Brasil, mas vários outros países, Alemanha, França, Espanha, Canadá, permitem prisão em primeiro grau, né? Não é nem em segunda instância. E tem alguns casos específicos que tem fiança, coisa e tal. Mas assim, a maior parte dos presos tem que aguardar os recursos preso. A maior parte, né, deles. Então, assim, como a gente mudou muito a maneira como a gente se comunica com os políticos, com as pessoas, através de redes sociais, etc., foram organizadas manifestações, acho que a Mari, inclusive, foi. Sim, estava lá. E isso foi uma coisa muito importante. Hoje em dia, a maneira como a população se comunica com aqueles com quem foi eleito, mudou. Então, hoje a gente tem a rede social, a gente tem muitas manifestações organizadas por redes sociais, e eles escutam muito mais as ruas do que já escutaram, do que nunca escutaram, né? Então, eu acho que isso fez uma diferença grande. Até queria mandar um beijo para Caroline de Tone, que é a relatora dessa PEC. Ela é deputada pelo PSL, e ela foi até entrevistada do Pânico. Eu recomendo quem não assistiu, assistir essa entrevista, que é bem interessante. E uma mulher, né, que faz todo sentido aqui dentro do nosso perfil, do nosso contexto. Então, assim, eu estou esperançosa de que isso passa. E se tem uma coisa que é melhor do que o Lula preso uma vez, é ver ele preso pela segunda vez. Ele vai só soltar para isso. Legal. Eu quero saber, principalmente, Mariana, porque esteve lá, quando você ouve alguém falar algo contra a prisão em segunda instância, normalmente é quem vai levando para um viés político, falar até da questão de Lula, de esquerda ou de direita. Então, até para lembrar, isso aí nós estamos falando de um monte de estupradores, do Roger Delmaci, de traficantes. É um negócio de assassinos. Impunidade. De punir ou não punir. Não é possível que alguém queira ver bandido ou ladrão solto. O cara que rouba uma galinha não tem esse privilégio que esse bando de ladrão articulado que destrói uma geração ou várias outras tem. Você sentiu isso? Que as pessoas todas que estavam ali, porque você é super organizada, é politizada, na sua família as pessoas são assim. Mas quando você estava lá na passeata, quando as pessoas foram às ruas para reivindicar isso, que todo mundo sabia da vasta dimensão que isso atrapalha o país? Eu acho que sim, eu acho que foi justamente esse conhecimento, né, essa consciência que fez com que tantas pessoas fossem às ruas, né, e, enfim, clamassem lá pela prisão em segunda instância, pela aprovação dessa PEC que está nesse vai, não vai, enfim.
O curioso para mim com relação a essa coisa da prisão em segunda instância é que já existia antes uma discussão jurídica sobre quando ocorre o trânsito em julgado, que é isso, né? E o STF, em decisões anteriores, entendeu que a prisão em segunda instância já configura trânsito em julgado para início de cumprimento da pena, né? Ou seja, agora, sabe Deus por que razão, ou sabemos. Nós né? sabemos. Sabemos. Isso eu acho legal, em algum momento também, a gente pegar pra explicar, porque não é todo mundo que sabe. Exato. Então, agora o STF decidiu mudar esse posicionamento. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a Suprema Corte, que deveria ser o pilar mais sólido da nossa democracia, vem estabelecendo um clima de insegurança jurídica no país, né? Então, assim, ele deixa a sociedade refém desse estado de espírito, digamos assim, né? Que ora diz que sim, ora diz que não e faz as coisas como eles bem entenderem. E não é assim que funciona, né? Os bandidos estão sendo soltos aí, por mais que algumas pessoas insistam. E os piores é o que são sendo e os soltos, piores, né? por mais que algumas pessoas insistam em dizer que é fake news, não é fake news, gente, pelo amor de Já Deus. saíram várias A notícias. ministra Sério, tem Carmen gente falando que é Lúcia. fake news? Tem Tem. gente falando que não iam ser liberados os os presos com alta presos, periculosidade, mas não foi o que O aconteceu. Renan da Penha, que é um cara que foi preso por associação ao tráfico, foi solto, né? Fora diversos outros, inúmeros outros que não faz sentido a gente ficar citando aqui. Mas a Carmen Lúcia mandou, acho que a semana passada, o TRF4 soltar todos aqueles que estavam presos em segunda instância. Ou seja, para livrar a cara de um bandido, que é o Lula, jogaram o país num caos, né? Então, é uma coisa que a gente precisa realmente refletir. E eu acho que a gente precisa agora se mobilizar. Aliás, por me isso. deixou muito assustada pra gente falar. No último programa nós saímos até pra conversar falando disso. Como que soltaram o Lula tão rápido? Porque teve isso aí, aconteceu lá. O STF voltou atrás da própria decisão que era boa pra gente, para nós brasileiros que pagamos impostos. Então foi eles voltarem atrás, não deu 24 horas, o cara tava O saindo. Lula tem Tava tudo advogados pronto, muito né? bons, né? Ele paga advogados muito bons. Então, quem se ferra nessa história é o pobre coitado que não vai continuar lá. Então, assim, foi uma decisão que só favoreceu um adendo, bandidos de o colarinho que branco. mais me deixa puta da vida, vamos falar as palavras corretas, é ver esse bando de global comemorando essa decisão. Tipo Leandra Leal falando que bom, finalmente, justiça para Lula, justiça para Renan da Penha, justiça tinha mais um. Então, assim, você fala assim, gente, sério mesmo, por conta de um bandido de estimação dela e de vários outros globais e artistas e outros mais aí, você comemora a soltura de gente que assassinou, gente que estuprou. Então, assim, mexeu com uma, mexeu com todas, mas dessa vez nem tanto. Então, assim, isso para mim, obviamente que é péssimo, mas também é bom porque as máscaras caem e a gente sabe Consegue muito ver bem quem é quem. Exato. Olha, eu sei que vocês não acreditam tanto no espiritual, mas te juro que por todos os meus gurus e tudo que eu aprendo pela Bíblia, por isso e aquilo, 2009 é um ano da máscara cair. 2019 é o ano da máscara cair. É o ano onde parece que nada ficou escondido. Seja de com quem a gente convive, seja de quem a gente vota. Muita coisa veio à tona, as pessoas não conseguem, parece, segurar. Vê se faz sentido pra você. Parece que essa parte aí, na hora que você cita, inclusive o meu MEI, né? Parece uma falta de humildade, eu acho. Porque cada um é bom numa área, você entende de uma coisa. Então, sei lá, Ana Paula. Ana Paula, além de ser uma atleta, medalhista olímpica e tal, mas cursa ciências políticas na UCLA. Que ótimo, que eu posso ter até um jeito bom de entender as coisas. Mas ela vai saber das coisas. Igual você sabe de tudo do mercado financeiro. Por que as pessoas não têm tanta humildade em perguntar por que isso está acontecendo? Por que isso é assim? Eu aprendo tanto, Renata, olhando no seu Instagram. Mas veja, nesse caso, não é nem uma questão de humildade. Não é nem uma questão de humildade de não saber o que está acontecendo. A pessoa sabe muito bem o que está acontecendo, mas ela está comemorando porque ela é conivente. Vamos dar nome às coisas, vamos né? falar. Isso é canalice. Mas é canalice. Eles ganham com É isso, a não ser um atestado de tontice. Boa pergunta. Eu acho que não se trata de ganhar ou perder alguma coisa. Alô, Dilma. Fala. É simplesmente o fato de que é uma cegueira ideológica, política, né? Assim, Imunidade cognitiva. Exato, boa, exatamente, é isso. Você tá afiada, hein, Ela bichinha? hoje Já vem voltou chegando, que ó, voltou. tinha a Ana espada do Paula samurai. Henkel e Ângela, ficou muito tempo aqui o papo, né? Que nós ficamos igual doidas. Ana, como que chegou essa notícia pra você? Como reverberou isso nas mídias norte-americanas? Jornal, mídia impressa, mídia digital? Bom, meninas, existem alguns dias na nossa política brasileira, eles são muito difíceis assim para eu explicar, né? As nossas decisões do STF,
ou decisões nos outros governos, decisões econômicas, o protecionismo, a falta do liberalismo econômico, isso tudo a gente viveu muito tempo e por mais que essas coisas fossem difíceis de explicar, dá para você colocar o Lé com Cré que muito disso vem de governos com um alinhamento mais para a esquerda, né, no espectro político. Mas aí você pega uma pauta como essa, que não é nem de esquerda nem de direita, a gente está falando de impunidade, de bandido. Não tem bandido de esquerda, de direita, bandido é bandido. Então, logo que saiu esse tapa na cara da própria jurisprudência do STF, lá vai eu juntar os caquinhos e tentar explicar, né, o que acontece. E aí tentei buscar algumas informações aqui nos Estados Unidos para efeito de comparação aqui em casa ou com os meus professores na UCLA e amigos. E aí você sempre se depara com aquelas notícias assim, assunto polêmico. Polêmico onde, gente? Onde isso é polêmico? Não existe polêmica nenhuma nisso. Bandido é bandido, de esquerda, de direita. E aí, o que preocupa mais ainda, né, acho que a sociedade como um todo, não apenas a coroação da impunidade dessa forma como o STF vem mostrando, mas a insegurança jurídica que é instalada no país e que carrega junto com isso a insegurança econômica. Ninguém vai investir. Não vai investir. Os avanços econômicos que os 11 meses aí de Paulo Guedes vem demonstrando já surtir efeito, né? Uhum. A própria reforma da Previdência, a própria OCDE, né? a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, soltou uma carta recentemente, né, dizendo que vê risco de retrocesso no combate à corrupção no Brasil. Ou seja, a gente custa a começar a desenhar um respeito econômico fora do Brasil e vem o STF e faz nos desmoraliza. Traz esse caos aí jurídico. Justamente a sigla que nos deveria passar mais confiança, né? Ser o nosso grande pilar, como Mariana lembrou. Ô, Ângela, como que você sentiu isso? Tô lembrando aí estamos quase kit as duas aqui, né? Tanto o governador, a prefeito dos nossos estados, seja Minas Gerais ou seja Rio de Janeiro, que estão no Chilindró, e é uma cidade que tem um altíssimo índice de criminalidade, que é o Rio. Como que você se deparou na hora que você viu essa notícia? O que você pensou? Eu fiquei muito triste, mas não foi só pela questão de pensar no Rio de Janeiro, porque aqui tem muito tráfico, tem muita violência, porque, em geral, o Brasil inteiro é assim, o Brasil inteiro é vendido e acontecendo algo do tipo, o Brasil inteiro vai sofrer com isso, né? As pessoas vão ficar passando. Mas quando eu confesso que nesse dia eu fiquei muito agitada, e eu estava meio assim, saindo da minha paz mesmo, de espírito. E eu fui para Deus e eu falei, cara, assim, e agora? Ele falou assim, você está deixando de confiar em mim. Eu falei, é verdade, Deus não perde controle. Vou tentar me acalmar. Porque, por pouco, a gente não vira o que os países latinos estão virando, né? O que, por causa dessa esquerda, por causa desse socialismo, por causa dessa bagunça, o que é uma utopia, o que não existe, a gente já recebeu um grande livramento aí, né? Deus já colocou, assim, sobrenaturalmente um presidente ali no lugar, que tinha menos verba do que de comum as pessoas tinham para entrar ali. Então, eu fiquei tentando olhar pelo lado otimista disso. Mas, infelizmente, o Brasil não é um país de que a justiça é cega. Na verdade, a justiça ela é paga para não ver. A gente sabe que por trás disso tudo tem toda a corrupção, porque até quem julga está no meio de corrupção, até mesmo a gente vendo os últimos acontecimentos da galera lá do STF, o que está acontecendo. Então, tem muito suborno, tem muito tráfico de influência, tem muito favor para ser trocado. Infelizmente, a gente está vendo nessa novela, e é muito claro que, enquanto o povo está querendo, acordou, usa a rede social, porque agora tem voz, a gente consegue ir para cima, se unir, se juntar, o outro lado que deveria servir o povo, eles estão se articulando cada vez mais para ir contra o povo e a favor deles mesmos. Então, se você mexer até o fundo, não resta um. Está todo mundo envolvido em corrupção, porque todo mundo deve favor o tempo inteiro. É muito triste isso, mas eu estou tentando de verdade. Eu, assim, dentro da minha fé, dentro do que eu levo,
eu fico... um versículo que saltou demais assim na minha cabeça. Muita gente fala assim, Ângela, mas unir política com religião não tem nada a ver. Isso é a maior enganação da vida, porque a política está em toda a Bíblia e quem criou o sistema de política foi o próprio Senhor. Então, o versículo que saltou na minha cabeça foi: a quem muito é dado, muito é cobrado. Porque eu acredito que esses caras que estão lá em cima, se eles se deram a cara para poder representar o povo, eles conhecem, eles sabem, eles ganham pra caramba para isso, eles deveriam ser o exemplo para a sociedade. Então, se eles fazem uma besteira, eles deveriam ser os mais cobrados por isso. Eles deveriam ser um exemplo realmente de punidade, não de impunidade. Exatamente. Agora, como se fosse a gente dando uma chave aqui, vamos fechar esse tema. O que vocês acham que a gente poderia fazer para auxiliar isso? Nós, no caso, seríamos divulgar todos os dias que tiver uma manifestação, o que a gente pode fazer a mais. Mas a Jovem Pan tem um alcance muito maior até do que as nossas próprias redes sociais. E agora tem gente de todas as idades, todas as classes sociais, que tem mais identificação com o nosso pensamento ou não. A frase que pega é: vamos botar os bandidos de novo na cadeia? Como que a gente pode fazer para que tenha mais força esse movimento e essa PEC passar rápido? Eu acho, sinceramente, que o povo brasileiro, de forma geral, não gosta de bandido. Eu acho que isso ficou muito claro até com a eleição do Bolsonaro, que foi eleito meio que nessa pegada, né? Então, ele não teria sido eleito se brasileiro, de forma geral, gostasse de bandido. Então, na verdade, é muito mais uma conscientização do que isso significa na prática, que é a soltura de bandidos. Então, tem muita gente, principalmente nas periferias, não só nas periferias, mas principalmente, que a família já sofreu com algum tipo de criminalidade. Então, é um problema de, sei lá, um assalto, um estupro, um furto, um roubo, alguma coisa do tipo. As pessoas veem isso todos os dias. E trabalhador mesmo, não gosta de bandido porque para eles não tem essa desculpa de falar assim: eu nasci pobre, então não tive oportunidade, então tá tudo bem roubar, tá tudo bem matar para roubar, não tá tudo bem nada, né? Então, se você for perguntar para essas pessoas nas comunidades mais pobres, a maioria vai dizer que não gosta de bandido. Então, na realidade, é muito mais uma comunicação. E aí até vem a questão do pacote anticrime do Moro, que vetaram a propaganda, dizendo que não era para ter a propaganda. Eu não consigo entender isso. O cara que tava limpando a nossa barra. Tá muito claro para mim por quê, né? E é sempre a mesma ação, sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos partidos. Vamos dar nomes para as pessoas saberem? PT, PCdoB, sempre esse mesmo pessoal, né? Que quer contra e tudo mais. Então, assim, eles vetaram a propaganda, dizendo que não podia gastar dinheiro público com propaganda. Só que gastam dinheiro público com propaganda para um monte de coisa e para uma coisa que realmente é efetiva e que o governo precisa explicar para a população porque é importante, não pode gastar porque os partidos disseram que não, e aí foi se não me engano, foi pro STF mesmo, que disse que não poderia gastar, né? Então, na realidade, é muito mais uma conscientização, porque o conceito em si a população brasileira já tem. Eu só queria trazer aqui um dado que eu acho que é bem interessante para a gente colocar nessa discussão, que é o seguinte: uma pesquisa do Senado Federal mostrou que 51% dos brasileiros apoiam a prisão em segunda instância e 23% apoiam já na primeira instância. Esse dado, eu apoio em instância nenhuma, instância zero. Também, sou dessas. Esses dados, eles não deixam dúvidas que a impunidade é a maior frustração do brasileiro. Do brasileiro. É a maior frustração que a gente tem. Então, é contra isso que a gente tem que lutar. Sobre o que a gente pode fazer, além do que a Renata falou, que eu acho muito importante, é a pressão mesmo, é se mobilizar quando houver oportunidade, ir para as ruas, não sossegar enquanto isso não for mudado, né? Se a sociedade não pressionar incansavelmente, o Brasil não vai sair do canto. Vai continuar sendo o paraíso dos criminosos, vai continuar sendo o país da impunidade. E só para concluir aqui meu raciocínio, eu queria, já que a gente está dando nome aos bois, nome às coisas, e a gente falou daqueles que estão atrapalhando, eu acho que é justo que a gente fale também daqueles que estão ajudando. E eu queria deixar aqui o meu parabéns, mas um parabéns bem enorme dado. E um muito obrigado ao pessoal do Partido Novo, a bancada do Partido Novo na Câmara, que vem fazendo um trabalho excelente contra a impunidade e se colocando sempre do lado da sociedade. Então, meus parabéns aí a todo mundo do Partido Novo. Parabéns à bancada do Novo, tamo junto. Contem com a gente para dar uma melhorada na barra aí. E vocês, duas, Ângela Souza? Olha... então vamos, Ana Paula, tá prontinho aí? Manda ver. Acho que as pessoas sempre comparam muito com os Estados Unidos, né? A criminalidade aqui, ela é muito combatida e uma das causas é exatamente a prisão
que ocorre logo após a sentença de primeiro grau, né? Todo recurso depois dessa condenação, a pessoa aguarda na prisão. O que eu acho que nós devemos fazer, acho que a gente não pode, a partir desse momento, quando nós temos as redes sociais e o toque imediato, direto com Brasília, aqui nos nossos dedos, eu acho que a gente tem que parar de generalizar. Porque o Senado, porque a Câmara. Quem? Quem da Câmara? Quem do Senado? É o fulano, é o beltrano? É começar a cobrar individualmente, nominalmente, como a gente fez no próprio impeachment da Dilma. A gente mandava mensagem e colocava a arroba da pessoa no Twitter, no Instagram, qual é a sua posição em relação ao impeachment. Eu acho que a gente tem que começar a fazer isso, cobrar nominalmente, pessoalmente, cada político ali em Brasília. Assina embaixo, afinal de contas a gente colocou ali, né? Vamos, Ângela Souza, suas considerações finais sobre o tema 1. Eu acho que para a população, para saber pelo menos o básico, eu indico de realmente seguir essas pessoas que são, elas não estão nem do lado nem do outro, elas estão a favor do país. A Mari, ela faz um serviço maravilhoso, muito melhor do que televisão aberta. Então, você acompanhar ali o que ela faz no Instagram, você vai estar por dentro, acompanhar a Renata também. Eu gosto de acompanhar o Gabriel Monteiro, ele é um PM aqui do Rio de Janeiro e ele não faz nada tão profundo, mas ele esclarece com tanta facilidade que você consegue acompanhar aquilo e entender com mais facilidade mesmo. As coisas ficam mais claras, porque a verdade é o seguinte, nem todo mundo sabe o que é isso, nem todo mundo sabe aonde recorrer, mas para estar por dentro, para entender a situação que o país está passando e a necessidade do povo de estar em cima, né? Eles precisam acompanhar essas pessoas para tentar realmente estar por dentro, não perder a chance de mudar o país, porque depende da gente. A gente já tem hoje, consegue ver o que está acontecendo lá dentro, quem é que está indo contra, e o que a Ana Paula falou é verdade, a gente tem que ir em cima e cobrar nominalmente essas pessoas. Mulheres da PAN, como vocês perceberam, nós somos a favor da prisão em segunda instância. Pela gente, na primeira instância, errou, meu amor. Aqui a chinela canta, não vai passar batido. Mulheres da PAN vai pro intervalo rapidinho. Lembrando a você, nosso telespectador, nosso ouvinte querido, que pode sempre nos ouvir na Jovem Pan, todas as terças-feiras. E também temos mais uns dias na semana. Pode nos ouvir também pelo youtube.com e assistir /Mulheres da PAN e em todo lugar onde há podcast, há Mulheres da PAN. Aproveita e se inscreve no canal, onde você vai poder e se inscreve no podcast, sempre tá por dentro de tudo. O intervalo é básico, é rapidinho, não pense em sair daí não, que o próximo tema vai dar o que falar. Mulheres da PAN. De volta com Mulheres da PAN, o seu programa favorito aqui da rádio. Se não é, tem que ser, tá? Já tô quase falando aqui o Instagram do Tutinha, pra vocês irem lá elogiar a gente, tá? Brincadeiras à parte, toda semana um novo episódio de programa no ar, pra você ouvir pela rádio, também pra você assistir com as imagens no youtube.com/Mulheres da PAN, e onde houver um podcast nós estaremos. Tem no Deezer, tem no Spotify, tem pelo aplicativo, aquele do ícone vermelhinho e branco, no próprio aplicativo da Jovem Pan. O importante é você saber que você não precisa estar ali no carro na hora certa, do jeito certo. Você pode estar com a gente sempre, na hora que for boa pra você. Farmácia, na sua comprinha, na sua ginástica. Pode estar aí, ó, malhando e ganhando conteúdo. Mulheres da PAN, o seu programa, esperamos, então, favoritos. Vamos entrar no tema 2, que é: o Brasil tem a 7ª maior... isso é muito bom, né? Que orgulho. 7ª maior proporção de mulheres entre os chamados empreendedores iniciais. As pessoas que estão à frente de empreendimentos com menos de 42 meses de existência. O dado é de uma pesquisa do Sebrae sobre empreendedorismo feminino. Para estimular ainda mais o crescimento de negócios impulsionados por mulheres, a Microsoft anunciou no fim de novembro que trará para o Brasil, olha que legal, uma iniciativa que se chama Iniciativa WE, que são as iniciais aí em inglês do empreendedorismo para mulheres, né? Women's of Empreendedorismo. Como é que fala, Ana Paula? Fala o empreendedorismo. Entrepreneurship. Fala pra gente. Entrepreneurship. Entrepreneurship.
Dá licença, tá, gente? The Premiership. E o projeto é composto por 2 pilares. Um portal de mentoria e conteúdo de negócios focado no desenvolvimento de startups e um fundo de investimento. O capital inicial que está separado para investir é de 50 milhões, mas tem potencial para alcançarmos até 100 milhões. E as startups vão receber aportes de 500 mil a 5 milhões. Tudo depende da competência. O Franklin Luzes, que é o vice-presidente da Microsoft Participações, declarou, abre aspas, será um impacto de longo prazo que provavelmente reverberará para as gerações futuras. À medida que um número maior de startups lideradas por mulheres ganharem mais experiência, elas irão estimular outras mulheres a fundarem, realizar mentoria ou financiar novos empreendimentos. O que vocês acham de mulheres empreendedoras? Vocês se consideram mulheres empreendedoras? O que falta para a mulher empreendedora? Diferencial da empreendedora brasileira? Eu posso começar essa rodada? Manda! Não, o que me chama a atenção nessa notícia é que nós somos o 7º lugar, né, no ranking. Imagina se tiram o Estado das nossas costas, onde nós vamos parar? Esse número aí maravilhoso, se já é bom assim, imagina se a gente consegue enxugar o Estado, deixar o Estado mínimo e cortar regulações e burocracia. A gente voa, né? Aqui nos Estados Unidos aconteceu recentemente com a reforma tributária do Trump. Logo que o Trump foi eleito em 2016, os republicanos também tinham a Câmara e o Senado. Então, a reforma tributária passou a toque de caixa na Câmara e depois no Senado. E depois sancionada pelo Trump, obviamente. E dentro dessa reforma tributária, aí eu vou até jogar para a nossa economista master, ídola do meu filho, dentro da reforma tributária dele, tem um ponto que se chama, até convido os nossos ouvintes e espectadores a dar uma googlada aí no Google, tem um ponto chamado Opportunity Zones, que são zonas de oportunidades nos Estados Unidos, onde a dedução tributária ela pode ser gigantesca. Só que o detalhe importante dessas Opportunity Zones é que essa tributação gigantesca ela acontece em zonas de maior carência de investimento, em zonas onde há uma desigualdade social muito grande comparada com outras regiões ricas do país. Isso fez com que mais pessoas investissem nessas zonas com uma carência social e de investimento também. E junto com isso, agora recentemente, uma pesquisa de Stanford, ela foi publicada. Olhem para você ver, a quantidade de mulheres que investiu nessas zonas de oportunidades foi gigantesca. Então, imagina se a gente consegue fazer alguma coisa nesse sentido no Brasil aí também. Vamos lá, Renata? Vamos, Vou então. de uma para outra aqui, ó. Vamos lá. Você que está aí ouvindo é um privilégio. Essa que eu não quero nem interromper. A Ana falou dos Estados Unidos, porque até em 2019 agora tem um índice que chama índice da Heritage Foundation, que é um índice que mede liberdade econômica. E esse ano, os Estados Unidos subiu 6 posições nesse índice. Hoje ele é o 12º mais livre do mundo, por conta dessas reformas, principalmente na questão tributária. Então, isso acabou ajudando a gerar mais negócios e isso mostra claramente que a gente precisa seguir a mesma linha, né? Infelizmente, tem muita gente aqui no Brasil que é contra esse tipo de reforma, são chamados, que eu chamo, né, de progressistas contra o progresso, porque não adianta a gente tentar fazer as coisas diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Você não vai conseguir um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Não, o caminho só leva para o mesmo lugar. Então, eu prefiro olhar para os Estados Unidos e ver o que eles fizeram lá e outros países ricos e desenvolvidos, do que ficar olhando para economias como a nossa, como de várias outras economias da América Latina que estão com problemas. E não vai beneficiar só uma parcela da população, vai beneficiar todo mundo. E isso vai, com certeza, também ir na linha do empreendedorismo. Até hoje ou ontem, teve uma pessoa no meu perfil, eu abri a caixinha de perguntas e a gente estava falando sobre empreendedorismo. E ela falou, poxa, mas não é todo mundo que tem essa cabeça de empreender, né? Porque eu empreendo desde 2014.
tenho 16 anos de carreira, mas eu fiquei quase 11, né, como CLT, e eu falei que eu tenho horror a CLT e que tenho horror a funcionalismo público. E daí você já começa a tomar aquelas pedradas, né, tipo assim, nossa, mas por quê? Tem um monte de gente que é muito melhor que você lá no funcionalismo público. Eu falei, sim, mas eu ganho mais. Então, eu sempre fui atrás do dinheiro. E o empreendedorismo, no meu caso, e no caso de muitas pessoas, no começo, como todo mundo, é mais difícil, é mais complicado, você trabalha mais, você dorme menos, etc, etc. Mas ele tem uma boa chance de dar mais certo no futuro. Mas realmente não é para todo mundo. Isso não significa que, porque a gente acha que é legal empreender e porque muitas pessoas se dão bem empreendendo, é para todo mundo. E até isso é uma coisa interessante de falar, que acaba indo pro ponto de que não dá pra gente ter essa obsessão maluca com igualdade. Porque as pessoas são diferentes. Então, eu querer empreender, você tem 1 bilhão de trabalhos, a Ana Paula foi para os Estados Unidos, mudou de profissão, enfim. Cada um tem um jeito de fazer as coisas, tem coisas que gosta de fazer, coisas que não gosta de fazer, e não dá pra gente tratar todo mundo da mesma maneira. E essa obsessão por igualdade acaba também sendo um problema quando você vai e você transcende isso para a economia e para a política, em que as pessoas tentam baixar demais a desigualdade, políticas para a desigualdade, não para a redução da pobreza. Então, tudo isso, se a gente olhar para os Estados Unidos, que é uma economia madura, que é uma economia que tem hoje a 12ª mais livre do mundo, que tem um PIB per capita muito maior do que o nosso, que tem, enfim, é um país muito mais rico, o que eles fizeram que deu certo? E com certeza passa por tudo isso que a gente falou. A questão tributária, essa questão da diminuição da pobreza, não tanto a questão da desigualdade, porque as pessoas são diferentes, então isso não é uma questão que a gente pode ficar tentando de uma maneira, digamos, forçada mudar. Então, enfim, eu acho que a gente tem tudo para dar certo e as mulheres estão dentro desse pacote, com certeza. Aptidão e talentos individuais devem ser exercidos de forma separada. E acho que você pega num ponto muito maravilhoso para a Mari dar uma sequência aqui, que é quando fala vamos sair só do lado da desigualdade social e pensar na pobreza, na fome, nos problemas mais graves que a gente teria aqui no Brasil, na morte por doença, porque às vezes a desigualdade não é nem sobre o que está pouco. Às vezes aquele que tem muito mais é pelo destaque, é pela competência, é pela originalidade. Normalmente tem a ver com tecnologia, com invenções, é pelo talento. E aí não dá para nivelar por baixo. É exatamente isso. Essa coisa da desigualdade é um fetiche idiota, né? Assim, eu adorei essa sua expressão. É um fetiche idiota. Ficou bom? É um fetiche idiota. Essa coisa de querer igualar todo mundo é uma idiotice, porque você iguala todo mundo por baixo. Né? Ninguém quer igualar todo mundo por cima, todo mundo muito rico. Não tem como, é impossível, isso é utópico. Então, assim, parar de focar nessa coisa de desigualdade, é porque o Brasil é um país muito desigual, porque os Estados Unidos... Pelo amor de Deus, vai analisar país aí que tem um índice de desigualdade baixíssimo. A Venezuela, Cuba, só país que ninguém quer ir, nem a passeio, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, é como você falou, focar em problemas que são realmente importantes. Esquece desigualdade, esquece essa porcaria. Esquece texto pronto para ficar bonitinho para na turma. E resolver os problemas que existem, que são concretos, e problemas que fazem com que a gente não consiga sair do canto, como a pobreza, por exemplo. Isso é o que deve ser solucionado. Mas aí, ainda nessa pegada, mas falando sobre a questão do empreendedorismo, uma coisa que a gente precisa lembrar sempre, e a Ana Paula falou disso, é que o Estado muito mais atrapalha do que ajuda. Todo mundo, quem quer empreender nesse país, se fode, essa é a verdade. Desculpa aí o palavrão, hein, diretor? Mas é porque... Tô horrorizada. Se você for buscar esse caminho, se você procurar o caminho de empreender, de abrir a sua própria empresa, você só dá com a cara na parede. Porque é uma papelada, é burocracia, é taxa aqui, taxa ali. É um negócio, parece que é um teste de desistência. Exato. E é exatamente isso que acontece, Lígia. As pessoas acabam desistindo e voltam a trabalhar sob regime de CLT, continuam ali naquele emprego infelizes, desperdiçando uma capacidade e atrapalhando a vida de quem está a fim de correr atrás. É uma capacidade que muitas vezes é nata das pessoas de empreender, porque tem gente que não tem o perfil, mas tem gente que tem o perfil pra caramba. E às vezes acaba desistindo porque encontra uma infinidade de barreiras que faz com que a gente se desestimule, que não tem interesse em empreender. Mas eu acho que prezar sempre por iniciativas que, como a Ana Paula falou, diminua o poder do Estado, né? Eu sou uma pessoa que defende arduamente o Estado mínimo. Estou aprendendo tanto isso aí com vocês, do Estado. Bom. Eu aprendi até o negócio que eu era, quanto menor for o Estado, maior é o ser humano, é o cidadão. Então, assim, a gente tem muito mais de liberdade, né? E essa forma de
colocar a burocracia em tudo, sei lá, acho que uma pessoa leva 100 dias para abrir uma empresa aqui no Brasil. 100 dias, pelo amor de Deus, em 100 dias eu já... Só um adendo, já mudou de emprego. A gente tem um ranking que chama Doing Business, né? Que é um ranking que mede a facilidade de fazer negócios no mundo. Eu não sei qual a posição do Brasil, mas é bem embaixo. A posição e do Brasil é de 4. A gente tá embaixo... Ótimo. Nossa, vocês estão muito afiadas, eu tô A amando. Mari, ela tá aqui, olha assim, parece que ela que voltou do Japão com a espada do samurai. Mas assim, o Doing Business, a gente tá muito para baixo da maneira como a gente também tá muito para baixo nesse ranking que eu falei da liberdade econômica. Eu sempre tenho dificuldade para falar esse número de tão grande, que é o 50º lugar. Que a gente tá de 180 países. Que deprê. Então, assim, tem muito que a gente melhorar ainda nessa tocada. Então, assim, independente de ser homem, independente de ser mulher, independente de ter perfil ou não ter perfil, lutar para um Estado menor que atrapalhe menos a sua vida, tudo que a gente tem hoje de burocracia, de regulação, de tributos, de complexidade tributária, etc., é ruim não só para quem empreende, mas para quem é empregado. Porque você vai ganhar menos, porque o seu patrão não vai conseguir te pagar tanto. Então, assim, é um círculo... que pode ser vicioso ou um círculo virtuoso. E sabe uma outra coisa também, só para eu não esquecer de falar, é que é o seguinte, além do Estado ter que parar de atrapalhar, se ele quiser fazer alguma coisa, que seja ajuda, né? Assim, ajuda Pelo se amor puder. de Deus, se tem ele no meio, é só dificultando ou travando. Começa a incentivar o empreendedorismo, porque o empreendedor é o cara que vai gerar emprego, é o cara que vai fazer a economia do país quem vai andar. pagar a conta. É quem vai pagar, no É final a das mudança contas, de quem paga a mentalidade, conta. né? É mudança de mentalidade. Agora, você sabe quando vocês falam aí de tudo do empreendedorismo? É que, por exemplo, me lembrou uma frase de uma mulher que ela era apelidada ela de um mito. Foi uma grande inspiração pra mim, explicando tudo. Ela falava, Liginha, tem um dos piores tipos de gente, é o burro com iniciativa. Porque se for burro, às vezes, só não tem nem problema, não. O burro fazendo coisas é terrível. Então, que as pessoas saibam, às vezes, a gente tem que descobrir as nossas aptidões. Essa cabecinha aqui de passagem é que eu quero falar com a Ângela, por exemplo. Eu te acho, Ângela Souza, e muitíssimo empreendedora, e não é no sentido de abrir negócios, ou você nunca me ensinou a investir ações, mas você se reinventa, você se coloca, e é numa maneira crescente, porque eu aqui, sua colega, há pouco tempo de trabalho, no que eu sei já da sua vida, foram curvas na crescente, onde você se reinventou, se descobriu, se empreendeu. Você empreendeu com você mesma, com as suas qualidades, aí daí pode vir um novo negócio. Fica o Estado atrapalhando, às vezes a própria pessoa atrapalha, o coleguinha em volta. Fez sentido pra você? Nossa, quanto elogio, hein? Eu quero esses elogios também na próxima. Eu fiquei feliz. O próximo programa é teu, Mari. Isso é muito. Vou cobrar. Não, mas eu acho que para quem tem essa mente empreendedora é maravilhoso esse incentivo, né? Eu sou completamente oposto nessa questão que você falou, Lígia. Eu não coloco nada para fora, eu não sou ousada em criar ideias, eu não sou imaginativa, eu não sou nada disso. Graças a Deus eu casei com um homem que ele é totalmente assim. A gente até brinca que cada conversa é um CNPJ diferente dele. Porque a cabeça dele foi feita para isso. Tu conversa com ele sobre qualquer coisa, ele já começa a criar ideias assim. E ele trabalha com essa consultoria também de gestão, de empresas e tudo mais. Ele é muito bom nisso. E o ranço dele comigo é exatamente que ele tem milhares de ideias para mim e eu tenho as minhas capacidades, óbvio. E eu não consigo colocar em prática as minhas capacidades. Então, eu realmente preciso de alguém que faça essa gestão da minha vida para mim, nessa questão para fora. Pô, eu acho que você tá ótima. Você tá aqui, uma mulher da PAN, fazendo um monte de coisa, e aí vira o negócio do aptidão. Tem gente que é ótimo para ter ideias, mais do que para executá-la. E te falar que ter ideia vale uma grana, Miglis. Mesmo? Vale muita grana, cara, vale muita grana. Agora, eu acho que é de cada um realmente. A tua aptidão serve pra quê? Tu tem que ser feliz com a tua aptidão, cara. Agora, você não adianta... Eu não me sinto cobrada. Por mais que ele seja meu marido, até eu tô falando das pessoas de fora. Não me sinto cobrada pelas pessoas de fora de olharem pra mim e acharem, nossa, você não faz dinheiro. Eu falo, amado, eu sou feliz. Tem um monte de gente aí com milhares no bolso. Não é feliz, eu tenho menos no bolso, eu sou feliz pra caramba. Fala que seu marido não faz dinheiro pra você. É o quê? Fala que o seu marido faz dinheiro por vocês dois. Totalmente, mas não precisa me preocupar, graças a Deus, foi abençoada. Eu tenho um homem que se preocupa comigo pra caramba, empreende por mim, tá ótimo. Isso, uma vez perguntaram pra mim, só um parênteses engraçado aqui,
Como é que você e o Bruno dividem as contas da casa? Eu falei, a gente não divide, ele paga tudo. Nossa, mas o pessoal entrou assim... Eles acharam errado? Em desespero. Como assim? Só faltava eu aguentar um cara e dividir conta. Já pensou eu ter que trabalhar pra pagar a conta? Pelo amor de Deus, eu trabalho pra comprar minha brusinha. Faça-me o favor. Amada, eu sou bem tratada, só isso. Homens tem que falar, é tanto. E falar, eu posso ir até tanto. Fala, é por isso que a gente trabalha. Olha, eu tô arrumando um monte de emprego um atrás do outro. O meu cruza o canal da Mancha com uma aspirina. O quê? Uma coisa também que a gente tem que começar a já levantar aqui um sinal amarelo, assim como foi a reforma da Previdência, que logo que ela entrou em pauta no debate forte mesmo em todo o país, imediatamente a gente começou a ouvir as narrativas, vai tirar dos pobres e isso, aquilo, aquele Fake mantra news. de quem rema contra o Brasil todo dia, né? A própria reforma tributária, que a gente já sabe que já está no radar aí desse governo, junto com a administrativa, eu tenho certeza que a narrativa vai ser o rico vai cortar imposto do rico, o rico vai ficar com dinheiro no bolso, reforma tributária só faz mal aos pobres. Então, a gente vai ter que entrar numa batalha de educação aí também, e também indico muito o Instagram da Mari, que tem muita informação ali sobre política, o Instagram da Renata também sobre economia, é o meu SOS Eu também acho. E acho que a próxima você tem que fazer isso no seu também, Ana. Eu vou, elas estão me empurrando para isso. Eu acho. A gente vou está tentar fazendo o que as colocar escolas pouco não mais fizeram, política está educando as americana lá pessoas. também. Então Mas fica aí. em relação, só para fechar Vamos esse fechar mesmo, que esse tempinho é nosso um estourou. exemplo prático do que aconteceu em relação à reforma tributária aqui nos Estados Unidos. Eu sei que as duas propostas que a gente tem no Brasil, elas não têm um corte de impostos. Mas para a gente acabar com a falácia de que corte de imposto para o rico é dinheiro no bolso, olha, para vocês terem uma ideia, essa semana, por exemplo, tem uma fábrica da Apple no Texas, em Austin, no Texas. Essa fábrica está lá desde 1992. E há 6 anos que essa fábrica começou a fabricar o Mac Pro, que é aquele computador maior da Apple. O ano passado, há 2, 3 anos, a Apple falou, bom, a gente vai ter que levar essa produção do Mac Pro para a China, porque os impostos estavam muito altos aqui, logo depois ali no governo Obama. E o Trump falou, não, segura a onda aí que vem a reforma tributária, e os impostos foram cortados, e a Apple, a semana passada, anunciou que vai colocar $1 bilhão de dólares nessa fábrica, com engenharia, pesquisa, operações, finanças, vendas. Vai construir uma mega operação ali. Agora, imagina quantas pessoas não serão beneficiadas com mais esse facility da Apple ali, Perfeito. com empregos, enfim. A gente vai mostrar depois, até tem um filme, tô tentando descobrir aqui pra falar, que fala dessa... Inclusive tem uma comparação, Brasil e China. Vocês viram esse filme? Vou pegar o nome, é bárbaro. Não. O meu tá faltando uns 10 minutos, mas é chocante a diferença deles de mandarem, de como tocar os business, de como conduzir uma grande empresa, e por que um tem um determinado preço, por que o produto chinês tem essa concorrência feroz de estar sempre mais barato. Valorizando sempre como a gente é diferente, como dentro do próprio programa a gente tem uma pluralidade de mulheres, cada uma representando uma parcela, uma profissão, uma pegada na hora de se comunicar, com um tipo de conteúdo diferente no seu próprio Instagram. Falando nisso, no Mulheres da Pan, no youtube.com/Mulheres da Pan, e na nossa página no Instagram, vocês vão começar a conferir outro tipo de conteúdo. Cada uma das meninas vai poder mostrar um pouco mais do universo que habita aí essas mentes e esses corações. Afinal de contas, a gente tem atletas, bailarinas, ginastas, gente que deu a volta por cima, gente que se reinventou várias vezes. Quem vai te deixar milionária? E aí, ó, como que a deixa vem assim, ó, na boquinha, o negócio tá pronto. Você fala de empreendedorismo, a gente fala das mulheres tomando conta do pacote todo. E aí eu olho pro meu lado, tá direito, quem está? Sayuri, que vem com aquele assim,
É o aplicativo de alegria. Aliás, Isinvest só nos encheu de orgulho porque criaram, né, o movimento Mulheres Investidoras. Isso. O movimento Nós Mulheres Investidoras, inclusive, tem tudo a ver com empreendedorismo. Quando a gente vai em eventos de empreendedorismo feminino, uma das maiores barreiras que as mulheres têm é justamente como lidar com as próprias finanças, né? Que é uma coisa que a gente já não aprende tão culturalmente, nem na escola. Então, a gente criou esse movimento justamente para empoderar a mulherada a como lidar melhor com o dinheiro. Aliás, até convido todas aqui a acessarem nosso site, nosmulheresinvestidora.com.br. Aqui deve estar aqui na telinha também para seguir. Então, é realmente porque a gente quer ajudar pessoas igual você a começar a dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. Eu baixei meu aplicativo, já transferi uma parte do dinheiro e você falou pra mim que eu, na semana passada, aliás, pra mim não, né, pra gente, que a melhor maneira de cara era investir ali no tesouro. Isso. Tesouro Direto é uma das opções. Agora, Mas tô achando que esse outro tesouro aí é o CDB. O Tesouro Direto é um investimento que é seguro, né? Mais seguro, a gente até fala que é mais seguro que a poupança. O CDB é um outro investimento também que é o CDB, para quem estiver nos assistindo agora? O CDB é como se fosse um empréstimo que você vai fazer para um banco, tá? Então, o banco ele vai pegar o seu dinheiro e ele vai te devolver de volta com uma taxa de juros pelo empréstimo. Então, por que eu falo que o CDB ele é tão seguro quanto a poupança? Se, por exemplo, você deu o dinheiro para o banco quebrou, aconteceu alguma coisa, você tem uma garantia do FGC. Então, o que é essa garantia? Deu algum problema? O banco quebrou? Você vai ter esse dinheiro de volta no limite de até 250 mil por CPF. É exatamente a mesma garantia que você teria investindo numa poupança. Só para recordar aqui, então, para qualquer mulher nova que estiver nos ouvindo, o primeiro passo que a gente deve fazer é baixar o aplicativo, que é um rostinho lindo. Isso, baixa o aplicativo da Isinvest, ou então você pode acessar o nosso site, nosmulheresinvestidoras.com.br. Lá tem o linkzinho para você abrir a conta é gratuita. Entrando no nosso site ou no nosso aplicativo, após abrir a conta, você vai ter um simulador lá que você vai poder simular, por exemplo, quanto que eu vou ter se eu investir num CDB. Então aqui, por exemplo, eu peguei um exemplinho aqui que você vai colocar R$1.000. Um CDB que vai vencer em 2024, 5 anos. Você vai dar esse dinheiro para esse banco, ele vai ficar com esse dinheiro durante esse prazo e ele vai te pagar uma taxa, por exemplo, de 10% ao ano. Quando você for resgatar esse dinheiro, você vai resgatar R$ 1.507. Então, lá no site, você já consegue fazer essas simulações para ver quanto que seu dinheiro ia render. Então não precisa nem ficar com dúvida de ficar perguntando tudo para todo mundo. Lá mesmo lá já tem toda a simulação. Só tem uma coisa de diferença que o CDB, neste caso, você tem que deixar até o vencimento. Então tem que ser uma grana que você vai colocar, você vai ficar tranquila de não mexer, que aí ele vai rendendo e no vencimento ele vai cair diretamente na sua conta, tá? Vou precisar muito desse dinheiro, aconteceu algum problema. Você até consegue resgatar pela Isinvest, só que aí a rentabilidade não vai ser a mesma que você vai receber, contratou. não vai ser tanto. Isso. E essa viagem que a gente já tá sabendo que você vai fazer na semana que vem, em que você investiu na Isinvest, Sayuri? Nossa, eu invisto na Isinvest desde 2015. A Isinvest foi, inclusive, minha primeira corretora de verdade do coração quando eu comecei a investir. E aí, assim, eu comecei muito novinha, justamente porque eu queria criar um patrimônio e o que eu mais invisto é para viajar no final. Então eu uso os rendimentos dos meus investimentos para viajar. E aí agora, semana que vem tô de férias aqui, justamente para aproveitar com o dinheiro que tá rendendo. Os louros do seu investimento, só com o lucro. Depois vai explicar um outro investimento então que a gente tem que fazer na semana que vem. Sim, porque é importante o quê? Diversificar. Então aqui a gente vai aos pouquinhos, vai falando um pouco de cada um dos investimentos. Quem tiver dúvidas, acessa o nosso site nosmulheresinvestidoras.com.br ou até o nosso canal no YouTube da Isinvest, que lá a gente já fala de todos os investimentos. Isinvest para mulheres investidoras como eu e você. Muito obrigada, Sayuri, até a semana que vem. Se for viajar semana que vem, pode trazer um presente, tá? Pode deixar. Porque eu já sei que tá ganhando muito dinheiro. E agora a gente entra no tema 3, que é a dica da nossa Virgínia Falang, a Vivi queridíssima. E hoje ela vem com... Eu fiquei com vergonha, porque a dela, a coisa tão adequada. Falei, vocês vão entender. Solta a Vivi.
Fala, mulherada da Pan! O que levar na mala de viagem é sempre um dilema. E mesmo depois de arrumar toda a bagagem, quem nunca ficou com aquela sensação de esquecer alguma coisa, mas não sei o que? Depois de muitas viagens, sempre esquecendo alguns itens que fazem muita falta, criei uma listinha do que não pode faltar na minha mala de viagem. Nela tem dicas de coisinhas simples, mas que muita gente, assim como eu, acaba deixando para trás. O primeiro item que faz muita falta se ficar de fora da mala é um adaptador universal de tomadas. Sim, em cada país aquele buraquinho das tomadas é diferente e não há nada mais frustrante do que precisar carregar o celular ou secar o cabelo e o carregador não encaixar. Além disso, pode sair caro comprar adaptadores fora do país. Então anote aí para não esquecer. Uma jaqueta impermeável precisa entrar em sua listinha. Choveu e você está na rua, fazendo uma trilha ou em qualquer lugar ao ar livre, então sua jaqueta pode ser salvadora nessas situações. E remédios também não podem faltar, ainda mais se você for viajar para o exterior. Se ficar doente por lá, ter um remédio familiar para ajudar a curar aquela febre, dor de cabeça ou barriga faz toda a diferença. Cadeados são essenciais para a segurança dos seus pertences na viagem, tanto para malas despachadas quanto para malas de mão. Essa recomendação vale principalmente para quem ficar em albergues. Leve alguns extras para trancar o seu armário. E uma dica para quem gosta de deixar tudo arrumadinho é colocar as roupas em sacolas organizadoras. Já para quem precisa ganhar espaço na mala, existem sacolas que comprimem o ar e abrem ainda mais lugar para outros objetos. A última dica é: baixe vídeos e séries offline no celular. Em alguns voos domésticos, ônibus e outros lugares não há muito entretenimento. Então essa dica pode fazer os trajetos mais divertidos. E vocês, meninas, o que nunca pode faltar na mala de viagem de vocês? E para outras dicas e curiosidades mundo afora, é só acessar o site dicasdeviagem.com ou minha coluna aqui no site da Jovem Pan. Arrasou, Vivi. E aí a gente deixa aquela pergunta. Adoramos seus exemplos. Esse negócio de tirar o ar, né? Que cabe muito mais coisa, amiglis. Dá pra fazer mais compras. Mariana, o que não pode faltar na sua mala? Engove. É, porque quando eu viajo é pra encher a cara, meu amigo. Tem Que isso. maravilha! Aquele belo engove. Aquele belo engove. É um antes e um depois? É um antes, um depois, um Eu morro de durante. orgulho. Eu já quero patrocínio, tá, querido? Que eu não falei esse nome Ô, aqui em Engove, vão, não. patrocina nós aqui, ó. Não foi dito em vão, não. Tudo é barra pesada. Isso aqui, cada segundo é um flash. Ana Paula, o que não pode faltar na sua mala? Você que tanto vem nos ver de vez em quando. Acho que a vida de atleta me ensinou a deixar na mala, porque atleta tem que viajar com o uniforme na mala de mão, porque se a mala não chegar, o uniforme está na mala de mão, você joga. Então, hoje eu aprendi que eu coloco 2 mudas de roupa na mala de mão. E a última vez que eu fui ao Brasil, a minha mala não chegou, mas eu tinha 2 mudas bonitinhas na mala de mão. Maravilhosa. Você, Ângela, o que não pode faltar? Eu gosto de levar livro para ler durante o voo, mas eu também confesso que quando eu canso, eu tomo um remedinho mesmo para poder dormir, aquele de enjoo que te apaga. Aí porque me dá inquietação ficar sentado naquele lugar muito tempo. Aí eu falo, cara, já enjoei de ler, já não tá mais dando, vamos dormir, eu apago. Isso que não pode faltar. Adorei. Renata, o que não pode faltar na sua? E o que eu sei que passou dias e dias em Japão e tudo, o que foi aquela coisa que fez a maior falta? Que você abriu a mala procurando tudo e falou, meu Deus, não tá aqui. Então, na verdade não fez falta porque eu acabei recuperando, mas eu tava no Uber pro aeroporto, eu lembrei que eu esqueci as minhas plaquinhas que eu tô fazendo tratamento dos dentes, daquele aquele aparelho Invisalign. transparente. E dá se eu ótimo. ficasse sem aquilo, eu ia atrasar meu Jogava os tratamento meses em todo quase um fora. mês, né? Porque você tem que usar. O que eu fiz? Capitalismo maravilhoso, livre mercado. Liguei pra uma empresa dessas de motoboy. O cara chegou lá 5 minutos antes de dar ruim. Ia dar ruim de perder o voo quase. E o cara chegou lá e eu consegui viajar com ele. E foi assim maravilhoso. Minha mãe desacreditou quando eu contei pra ela. Foi maravilhoso, foi inacreditável. E uma coisa que não pode faltar na minha mala, pelo menos na mala de mão, eu tenho uma necessairezinha, é um relaxante muscular pra dormir bem no voo. Eu não tenho problema nenhum com o avião. Mas, sabe, aquela Pra posição e tal, não apaga, porque não é um Rivotril, mas é um relaxante muscular gostosinho, que daí pelo menos dá pra um relaxante muscular, um desodorante pequenininho, escova de dente, pasta de dente e um creminho de hidratante, né? Porque fica muito seca a pele no avião, só. Eu fiquei com vontade de contar, mas vai ter que falar rápido, senão a Camila vai me xingar. Porque o meu negócio é, só um detalhe. Teve uma vez que foi voltar pro Brasil, eu coloquei a mala, meu marido, a mulher falou, sua mala tá 10 quilos a mais. Aí o meu marido falou, nossa, o que faz? Eu falei, querido, me dá a chave do cadeado. Abri, tirei só a minha necessaire, tirou 14.
Entendeu? O meu tio, arrumei a minha mala, tá passando uma zebra. Eu olhei e falei, meu Deus, a zebra é óbvio que eu preciso de uma zebra dessa viagem. Bota a zebra na mala e fecha. A pessoa, tô nem aí se são 10, 20, 15 malas. Tem que ter tudo. Então, moral da história, essa somos nós. Como vocês viram, tem uma para cada um. Vocês podem ficar tranquilos, dá para ser feliz nesse programa. Mulheres da Pan, semanalmente aqui na nossa rádio. Também você pode conferir no youtube.com/Mulheres da Pan. E onde há podcast, há esta tecla onde você clica, nos escuta e aproveita e se inscreve. Até a semana que vem, sempre uma honra trabalhar ao lado de vocês, com quem eu tanto aprendo e que eu tanto admiro. Para você que tá do outro lado, encontro marcado, hein, toda semana. Beijo, tchau. Mulheres da Pan.